Bom, boa noite a todos. Quando eu falo para vocês que eu confio sempre no meu grupo, é exatamente por isso. Se eu não confiasse, eu não faria essas trocas a cada jogo. Quando eu falo para eles estarem preparados, é justamente por isso. Para eu poder rodar o grupo, a cada 3 dias ninguém consegue jogar. E eu preciso sempre de jogador descansado, desde que eles me deem a resposta. E eu tenho feito esses elogios para eles, que toda vez que eu troco, independente se o jogador começa ou entra na partida, ele tem dado conta do recado, e isso me dá ainda mais confiança para poder mexer ainda mais na equipe e dar oportunidade para todo mundo, desde que o jogador aproveite as oportunidades. É o que tem acontecido. Estamos disputando 3 competições, estamos jogando bem, avançando bem nas competições, estamos bem no brasileiro. Agora conseguimos o nosso objetivo, que é chegarmos nas quartas da Sul-Americana, da mesma forma que nós estamos lá na Copa do Brasil. Então essa resposta do grupo é muito importante. Com o Sérgio, ele tem digamos assim, um arranque meio parecido comigo, mas para por aí. Renato, boa noite, Carlos Tinoco do Jornal da KTO 1902. Renato, já para o sábado contra o Bragantino, você deve ter 2 reforços à disposição, né? O Santi Moreno, que está chegando agora, e o Igor Rabelo, que também foi um zagueiro contratado pelo Fluminense, ainda não foi anunciado. Tem o Lúcio, que já vem sendo relacionado. O planejamento inicial seu para esses jogadores que estão chegando agora, esses reforços, é de dar rodagem para eles no Campeonato Brasileiro, principalmente, e de manter um padrão de time na Sul-Americana? Algum deles pode ser titular já no sábado, por exemplo? Obrigado. Bom, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho conversado bastante com o Lúcio, porque é um jogador que, não só ele, mas qualquer estrangeiro precisa de uma adaptação. A gente está cuidando da parte física dele, da parte técnica. É um jogador que vinha jogando lá, mas uma vez por semana, estava um pouco abaixo dos nossos jogadores. Então eu tenho conversado com ele mesmo sabe que precisa desse tempo de adaptação. Então, principalmente o estrangeiro, quando ele chega aqui, a gente precisa ver a parte física dele, a parte técnica dele, como ele está se sentindo, ele precisa conhecer os companheiros, precisa conhecer alguma coisa da maneira que o nosso time joga. Por isso que quando o jogador não está relacionado, eu peço para eles virem assistir a partida, porque eles têm que conhecer o mais rápido possível seus companheiros. E da forma com que a gente joga também. Então, eles precisam aqui daquele período de adaptação. Mas, em cima disso, depende muito do departamento médico também, do fisiologista, do preparador físico, para eles me passarem quais são as condições físicas deles, para eles poderem jogar ou não. Porque a gente não pode ser irresponsável, né? Colocar o jogador para dentro do campo sem condições, e aí a gente está sujeito a ele ir mal e, principalmente, a ter uma lesão. Da mesma forma que o Igor estava aqui no Atlético, ajudou o brasileiro, fez os testes e a partir da manhã eu vou saber os resultados. Renato, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Primeiro, queria que você comentasse sobre o Lima, né, que antes, quando os nomes dos jogadores foram anunciados no Maracanã, a torcida vaiou um pouco o jogador, também foi assim no jogo contra o Fortaleza, e quando ele foi substituído, a torcida aplaudiu. Queria que você falasse um pouco dessa parte mental, quão é importante para o jogador se blindar, independente das vaias que vêm das arquibancadas, né, para dentro do campo. E também, você sempre fala sobre jogar de 3 em 3 dias, um ritmo muito intenso no futebol e no calendário brasileiro. Nesse fim, né, metade para frente da temporada, você vê alguma competição como a preterida na sua cabeça, ou não? Não, no momento a gente não tem preferência por nenhuma. Eu sempre falo, troco bastante ideias com o presidente também. A gente procura avançar e bem no Campeonato Brasileiro, como a gente tem ido, e avançar nas competições. Ali na frente, de repente, se a gente chegar numa semifinal, aí a gente começa a repensar, entendeu? Para a gente, de repente, direcionar para uma competição. No momento, não. No momento a gente está, por isso que eu rodo o grupo, para a gente andar bem nas 3 como tem acontecido. Quanto ao Lima, eu peço também para o torcedor, uma meia dúzia no caso, né, nessas vaias, é chato, é ruim o jogador ser vaiado, principalmente no momento que o Fluminense vive. O Fluminense vem avançando nas competições, vem jogando bem o Campeonato Brasileiro, o Lima tem nos ajudado bastante. E eu lembro, quando cheguei aqui, a torcida vaiava o Martinelli, eu lembro que a torcida vaiava o René, eu lembro que a torcida vaiava o Everaldo.
e hoje são jogadores aplaudidos. Entendeu? É isso que o torcedor precisa fazer, porque o jogador ele se entrega dentro do campo. O jogador tem nos ajudado. Então é lógico que nenhum jogador vai jogar bem todos os jogos, mas o importante é a entrega deles dentro do campo. Eu falo, no momento que você estiver mal tecnicamente, ele, Lima e qualquer outro jogador, não pode parar de correr, não pode parar de competir, de ajudar os companheiros. E assim tem sido. O Nonato também é um jogador que faz aquela parte que o Lima fez hoje no campo, mas o Nonato estava machucado. E as nossas melhores atuações sempre foram com os 3 volantes, seja aqui no Maracanã, seja fora. Hoje era um jogo muito perigoso, nós tínhamos uma pequena vantagem que a gente não poderia desperdiçar. Então houve a entrega, o Lima teve muito bem, fiquei satisfeito que o torcedor reconheceu e aplaudiu. E tem que ser assim com todos os jogadores. E o mais importante de tudo com esses jogadores é aquilo que eu converso com eles, a confiança que eu passo para eles. Porque às vezes tem um treinador que vê que o jogador é vaiado, para ele é muito fácil deixar o jogador de lado, escalar outro jogador, porque não vai ser cobrado, não vai ser vaiado. Não, bem pelo contrário, no momento que o jogador precisa, mais do que nunca do treinador, eu tenho que entrar em ação, porque eu não posso perder nenhuma peça do meu grupo. Então foi assim que eu recuperei os outros jogadores, assim que eu tenho certeza que hoje o torcedor gostou do Lima também, porque o objetivo do nosso torcedor é o nosso objetivo também, é de ganhar os jogos. Então eu sou pago para sempre buscar os resultados para o clube. Eu sempre vou procurar colocar uma equipe em campo para o melhor para o clube. E tem acontecido isso. É lógico que daqui a pouco nós vamos tropeçar, mas a gente vai tropeçar lutando, brigando, se dedicando, como tem acontecido. Você vê, nós temos um grupo aí que muita gente critica e nós estamos em 3 competições. Sempre que possível o presidente me dá um reforço, como tem dado, até porque a gente precisa de um grupo bom, um grupo grande, porque 3 competições não é fácil. Por isso que eu tenho a oportunidade de rodar o grupo e que tem entrado, tem dado conta do recado. Boa noite, Renato. Pedro Brandão, do Lance. Você mesmo já citou aí o Martinelli e a minha pergunta é justamente sobre ele. Hoje ele foi... a torcida cantou o nome dele durante a partida, o que não é tão comum assim na arquibancada do Fluminense. E durante essa semana saiu alguns nomes da pré-lista da seleção brasileira foram vazados. Eu queria perguntar para você se a gente nem sabe, né, se o Martinelli está nessa lista ou não, né? Mas se tiver ou se não tiver, você que já foi um treinador também muito pedido na seleção brasileira, você acha que o Martinelli é um nome que poderia estar nessa pré-lista? Você enxerga o Martinelli com esse potencial, com esse nível de jogador? Sabe quanto ganha um Celote por mês? Para ele quebrar a cabeça, para ele pensar. Então ele tem que fazer a convocação dele. O Martinelli vem se destacando, sem dúvida alguma, aqui no Fluminense. É um jogador que me agrada bastante. É um jogador que eu converso bastante com ele, tenho dado bastante conselho desde a minha chegada. Uma dos pedidos que eu peço para ele é para ele pisar na área. Ele tem qualidade para isso. Toda vez que ele pisa na área, ele faz gol. Então ele precisa evoluir nesse sentido que eu falei para ele. Você é um jogador técnico, não é só de marcação, distribuir. Você tem que pisar na área para fazer gol. E ele tem pisado na área, tem chutado, tem feito os gols. É importante, sem dúvida alguma. Agora, com todo o respeito ao Ancelotti, ao Martinelli, eu tenho que cuidar do meu grupo aqui, tenho que cuidar dele. Ele vem jogando muito bem, mas aí já é um problema do Ancelotti. Boa noite, Renato. Guilherme Oliveira, da TV Globo. Renato, o Fluminense tem um percentual altíssimo nas Copas. Fez um belo Mundial, avançou na Copa do Brasil, avançou agora na Sul-Americana. É diferente jogar esse tipo de competição? Você, como jogador, também teve muito sucesso nesse tipo de competição, por ter um caráter decisivo cada jogo, né? A cada 2 jogos. É diferente? É diferente porque você falou tudo, né? Tem a primeira fase, onde tem a classificação, e depois do mata-mata. Eu gosto muito do mata-mata porque você mesmo já adiantou a minha resposta, é sempre uma decisão. É uma partida de 180 minutos, é matar ou morrer. E o Fluminense tem avançado. No Mundial também foi assim, na Sul-Americana, até então na Copa do Brasil também. Eu adoro essas competições de mata-mata. Eu já disputei várias como jogador, como treinador. O nosso objetivo é sempre passar, porque são, como eu falei, é uma partida de 180 minutos. O Campeonato Brasileiro ele já é muito difícil, pela sequência de jogos, é um campeonato longo, um campeonato traidor, porque são 38 rodadas, você não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro, e eu já vi muitos times se descuidaram um pouco do Campeonato Brasileiro e quase que pagaram a conta lá na frente. Então é por isso que eu digo, a gente tem andado nas 3 competições, né, porque nós estamos andando na Sul-Americana,
e na Copa do Brasil que a gente está se descuidando do Campeonato Brasileiro. Bem pelo contrário. Que eu sempre falo para eles, vocês viram que vocês sofreram no passado, né? Então esse sofrimento realmente é uma coisa que ninguém merece. É por isso que a gente também está muito atento ao Campeonato Brasileiro, mas não deixo de gostar, sem dúvida alguma, dessas competições de mata-mata. Aqui. Renato, boa noite. Elana Fonseca, da Mosaico Esportivo. Parabéns pela classificação. Em alguns momentos você estava se defendendo com a linha de 5, né? Quando o Malbo caiu muito mais para lateral direita, enfim, foi fazendo aquele ritmo. Eu queria entender o teu pensamento em relação com isso. Você veio com o resultado do lado da Colômbia, né, de 2-1, e aqui você começou fazendo essa linha de 5. Queria entender um pouco o que você pensou. Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Lá na Colômbia? Porque em alguns momentos você estava se defendendo com a linha de 5, quando o Canóbio caiu para fazer a lateral direita, Samuel ficou um pouquinho mais na zaga, Manuel ficou centralizado. Queria entender o teu pensamento, porque o Fluminense veio com resultado positivo lá da Colômbia, e o que você estava pensando exatamente fazendo essa linha de 5? Não. Lá na Colômbia, o Canóbio estava baixando praticamente numa linha de 5, porque o lateral esquerdo deles basicamente era um atacante. Toda vez que eles atacavam pelo lado direito, pelo lado esquerdo da nossa defesa, o lateral esquerdo dele se transformava num atacante, estava sempre nas costas do Samuel. Então era necessário ele baixar também para ajudar. Hoje o lateral esquerdo, diga-se de passagem, muito bom jogador, ele não veio tanto, entendeu? Por isso que uma vez que outra, aí o canal da mesma forma eu pedi para ele fez aquela linha de 5, porque o lateral esquerdo deles ele larga, ele vem embora mesmo. Lá na Colômbia ele cansou de entrar na nossa área nas costas do Samuel. Graças a Deus o Canóbio, por isso que inclusive eu coloquei o Canóbio pelo lado direito, tanto na Colômbia quanto aqui, porque o Canóbio taticamente ele é muito bom nesse sentido, para marcar esse lateral justamente porque ele vinha o tempo todo. Hoje ele veio, nem tanto, mas quando ele vinha, muitas vezes o Canóbio baixava para fazer essa linha de 5 também. Boa noite, Renato. Parabéns pela classificação, parabéns pela vitória. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse hoje da sua defesa, que passou mais o jogo sem sofrer gols. E se você tem alguma atualização do estado do Thiago Silva. Obrigado. Não, toda vez que eu preciso de um zagueiro, qualquer zagueiro que tenha jogado tem dado conta do recado. O Manuel, por exemplo, era muito tempo que não jogava, ele vem jogando nos últimos jogos, vem jogando muito bem. O Freitas ficou suspenso no último jogo, hoje voltou novamente, voltou bem. O garoto Davi, toda vez que eu precisei dele, ele entrou tanto na Bahia quanto aqui no último jogo contra o Fortaleza, ele se comportou muito bem. Então eu sempre falo para os jogadores treinarem forte, porque daqui a pouco a oportunidade vai aparecer. Então, eles têm dado conta do recado justamente por isso, porque a cobrança é diária em cima deles, e toda vez que um jogador é chamado, tem dado conta do recado. É isso que é importante para o grupo, e é isso que é importante para o treinador, que passa a confiança para que eu possa escalá-los a qualquer momento, porque eu sei que eles vão dar conta desse recado. Bom, amanhã eu volto a falar com o departamento médico, porque o Thiago, a princípio, os médicos deram 4 semanas para ele. Então, fez 2 semanas e pouco agora. Então, a única pessoa que pode nos dar essa resposta, se ele tem condições de jogar ou não, é o próprio Thiago. Aí é da cabeça dele. Se ele estiver se sentindo bem, se ele estiver treinando, fazendo todos os testes e não sentindo nada, aí é da cabeça dele. Se ele falar que tem condições de jogar, ele vai jogar. Se ele ainda está em dúvida, a gente não pode perder o Thiago. Então a gente espera ele mais um jogo, quando ele voltar 100%. Renato, boa noite. Gabriel Alves aqui da Bate-Fundo Esportivo. Eu queria que você falasse sobre o Fábio, né? Hoje completou 1.391 jogos. A importância dele para o seu grupo, né? Um líder. Hoje não foi tão exigido assim, mas eu queria que você falasse dessa marca do Fábio e como você enxerga esse goleiro dentro do seu elenco vitorioso. É um prazer, acima de tudo, estar trabalhando com o Fábio, né? Como você mesmo falou, é um dos líderes do grupo. Ninguém alcança tantos jogos se não for um grande profissional. E ele com certeza vai jogar mais um bom tempo. E vai ser difícil encontrar outro jogador que supere essa marca dele. Fico feliz porque ele é um dos líderes do grupo, fico feliz por ser nosso goleiro, entendeu? E fico feliz por tudo que ele vem fazendo. Ele é um grande profissional, ele está lá treinando todo dia, após a partida ele está treinando, quer dizer, então é um profissional que se cuida. Então é um privilégio trabalhar com um profissional como o Fábio, e espero poder trabalhar com ele ainda mais um bom tempo. A última aqui para encerrar, Renato. Renato, boa noite. Leandro Quintela, canal Resenha Tricolor 1902, Portal Netflu. Renato, eu observei a troca de posição entre o Serna e o Everaldo ali pelo lado, né?
Às vezes o Everaldo caía pela ponta, né, fazendo o lado esquerdo, e o Serna por dentro. Se for uma orientação sua mesmo, ou é uma troca natural entre os jogadores ali? Obrigado. Não, as duas coisas. O jogador tem que buscar o espaço. O jogador precisa atacar o espaço. No momento que um jogador da posição se movimenta para dentro, é óbvio que o atacante tem que buscar os espaços que o extremo deixou. Então, no momento que você fica parado, seja o extremo, seja o atacante de área, se ficar parado, você é facilmente marcado. No momento que você tem essa movimentação aí, dificulta bastante a marcação do adversário. E no momento que um companheiro se movimentou para um lado, o companheiro tem que se movimentar para o outro. Isso aí é uma coisa óbvia no futebol, que não pode ficar aceitando a marcação do adversário. Obrigado, Renato. Valeu.